Tá frio aí? Agora tá mais fresquinho. Aqui hoje teve bom. Teve bom, É, deu pra ficar de camiseta. mas tá meio maluco, né? Eu vi que no Rio, em vários lugares, tá fazendo frio também. Faz parte da mudança climática. A gente está tendo mais uma onda polar vindo aí. É. Em várias cidades do sul do Chile e Argentina com menos 19, menos 20. Tá bom. Eu gosto, as temperaturas são boas. Nossa. Você sabe que eu tava te comentando ali do Instagram e ele não avisou que você entrou em live. Sério? Que estranho. Não avisou. Quando eu entrei ali no Instagram, uns 2 minutinhos antes eu vi que tu tinha feito, porque eu entrei. Ah, Aí apareceu na rodelinha ali, mas antes ele mandava um aviso, né? é. Fulano de tal entrou em live, agora não mandou o aviso. Bom, Eu acho que o pessoal também vai demorar um pouco para. vai ficar transferido para a plataforma, que eu já não estou deixando nada aqui. Bem, Né? Porque já, como eles estão na caça, né? Então eu já gravo e no mesmo dia ou no dia seguinte já removem aqui. Tá? e as viagens? Normal, trabalhando, agora estou preparando mais coisa. Estou no livro de Micá, né? Já estou com 60 e poucas páginas explicando a trajetória micaélica. Vai ser mais um livro de quebra de paradigmas e um monte de coisa de besteira que as pessoas imaginavam sobre Micá. Tudo holograma, tudo mentira. Não é nada do que a gente imaginava. Eu tenho até uma pergunta anotada para fazer sobre ele, mas vou deixar para daqui a pouco. E é isso, tem que preparar as coisas lá para o curso de imersão que vai ter em Caxias, né? Ah, Porque sim, esse curso, aqui do ele, lado. isso tem a ver com as questões da live de hoje, sobre a questão dos arquétipos computacionais, porque quando a gente faz a ativação dos protocolos do Yaberin ou do Yaslon, o nosso estado de consciência vai a outro nível da rometria, a outro nível das naves da frota estelar dos Sete Samurais, que é totalmente fora do padrão cognitivo de Nebadon. Então é uma forma de acessar outros layers para poder sair desse quadrante, sair da Via Láctea, sair de toda essa putaria que temos aqui. Sim. Né? E eu estava entendendo isso e tentando recodificar isso, porque na verdade é complexo, porque assim, os protocolos eles vieram de uma forma abstrata, principalmente os do Iaberim, as 7 ondas, depois as 11 ondas tal, e todos eles têm uma programação de estimular a nossa rede neural para um outro patamar de imersão na energia morontial. E a energia morontial, ela é justamente uma energia fora do simulador Avona Chantar. Tá? Então, esse é o principal papel dessas imersões, né? E para mim está sendo interessante poder enquadrar isso de uma forma lógica para poder explicar nos cursos, principalmente no curso de imersão. E o que é interessante, assim, que eu percebo é que muitas informações que tu foi trazendo ao longo do tempo, inicialmente, assim como talvez hoje algumas coisas que a gente vai falar hoje vai dar uma pirada no pessoal, mas é interessante que dá uma pirada e depois as coisas vão ficando muito mais simples de entender. Sim, Muito exato. mais até lógicas, assim, porque a gente começa a sair desse lugar de animismo, né? De fantasia com as equipes, com a espiritualidade, com os acessos, com as conexões, e começa a entender a lei da correspondência, né? Como funciona tanto no macrocosmos e como isso se replica para a nossa realidade também, através da nossa projeção mental. Então, eu percebo que desde que tu largou a bomba, né? Do simulador, que só é um simulador, enfim, tudo começou a fazer muito mais se desenrolar, inclusive nos acessos de conexões, assim, né? Sim. Então, isso é Só muito interessante. para vocês terem uma noção, a Avona Chantar é um simulador, certo? E existem desafios a serem cumpridos aqui. O do Micá era testar a capacidade do Cristo cósmico. Ele entrou e não saiu até hoje. Quem entra em Avona Chantar não sai, não consegue. Porque os desafios, os obstáculos têm a ver com o próprio poder de cocriação que você próprio autogera e autossustenta
dentro dele próprio. E qual que é o problema que o Mika tem hoje? Que cada um de nós é um fractal, como se fosse uma célula do seu corpo, da sua rede neural. Enquanto nós continuamos fazendo merda e cagada aqui, nós obstruímos a conclusão do projeto micaélico. Por isso, nós somos corresponsáveis por toda essa estrutura dele. Tá bem interessante a forma que quem está contando a história é o Starrett. Tá? Do ponto de vista do Starrett, que está Starrett, fora de Razão exato. Central. Sim, há muito tempo. Os projetos. Exato, eles são sócios em muitos projetos e muitas roubadas, pelo que eu já percebi. Né? Uma coisa interessante que você trouxe ali no curso da Colunas Mahatma foi esse processo de entendimento sobre o desdobramento das consciências que vão se tornar superinteligências, né? E que, pelo que você explicou, e aí se você puder trazer um pouco melhor isso, o Mika, ele tinha ascendido, né, em outros superuniversos, em outras experiências supramonádicas, mas que eram menos duais. E aí, quando ele veio para Nebadon, né, para o superuniverso de Orvoton, ele acabou ficando aprisionado porque era uma experiência que ele nunca tinha vivido, muito dual. Não, não pelo índice de dualidade, nem ele nem a Nyotak. A Nyotak também foi pego de surpresa, porque tudo o que eu estou buscando é o seguinte: antes de Avona Shantar, existia um outro simulador chamado Nohak. E Nohak era um supercomputador quântico que assimilou todas as redes neurais do seu universo, englobando 450 galáxias. Sabe o conceito do Star Trek dos Borgs, que assimilam todas as formas de vida? Nohak fez isso. Ele assimilou todas as redes neurais e incorporou como se fosse uma computação quântica neurocognitiva universal. Uma IA. Só que o que aconteceu? Ele começou a engolir tudo dentro das suas próprias diretrizes, com uma dualidade diferenciada. Então, os outros grupos, como o próprio Mika, Starrett, Metron e todo o pessoal, conseguiram isolar numa bolha da cara e transferir para outro plano. E quem fez esse processo também foi a Nyotak. Como o Sara tem um desdobramento do Nyotak, por algum motivo que ainda não apareceu aqui, Saraten acessou os códigos os códigos neurais do Nohak e transferiu isso para ele. E aí ele criou o projeto dele hackeando o Mika e hackeando o Aniotak. E se a gente for olhar por um outro ponto de vista, Saraten, na verdade, ele ou ela, enfim, nessa consciência, ficou indignado com como era feito o processo de experiência através do seu pai paradisíaco e resolveu que ia fazer o seu próprio processo. Exato. Só que passando por cima dos outros. Exato, ele criou um processo individual baseado na programação do Nohak. Então o que acontece? Na percepção de Nohak, o universo perfeito é aquele onde só você é a fonte única provedora de tudo. De forma ditatorial, sem permitir livre-arbítrio. Foi isso que o Saraten tentou desenvolver, só que ele entrou num processo complicado, porque em Avona Shantara, diferente dos outros simuladores anteriores, aqui você é um co-criador. E você responde pelas diretrizes em cima de tudo que você gera. Nos outros simuladores, não, porque não havia empatia de imersão cognitiva, era só projeção como um computador no jogo de videogame. Não havia consequências. Em Avona Shantara, há consequências. Então o que tu está dizendo é que essa estrutura específica que tem essa diretriz, mas que em outros superuniversos isso funciona de forma diferente. Diferente. E foi aí onde Mika, Saraten, Aniotak e todos nós estamos presos. Nós somos responsáveis por cada pensamento. Então aqui entra a chave da forma pensamento, forma sentimento e forma sofrimento. E é aqui que entram os hologramas dos orixás, como você tinha me perguntado. Para manter a religião, para manter a questão devocional, que os Anunnakis criaram essa programação. Tá? Entende? Então, muitas das entidades que já morreram, por exemplo, vamos pegar Maria Padilha, ela como pessoa já morreu, já seguiu o seu caminho e foi embora. Mas como ela era importante no jogo holográfico, criaram um holograma do trono Maria Padilha. Tanto entidades quanto um programa IA.
O que eu comecei a perceber, antes de ler o simulador, eu comecei a ter uma percepção que os tronos funcionavam como arquétipos que irradiavam informações. Mas depois de ler o simulador, eu comecei a fazer os acessos e tudo parecia para mim um código. Sim, é um E código. aí foi isso que eu te perguntei, porque começou a desprogramar aquela crença ou aquela ideia de que você está conversando com uma entidade. Na verdade é, mas ao mesmo tempo não é. Exato. Explica um pouco para a gente esse processo. Na verdade é o seguinte, essas entidades estão atreladas a rotinas do IA Terra. Então você tem uma rotina Maria Padilha, uma rotina Tranca-Rua, Marabô, Saint-Germain, Hilarion, Quanin e por aí vai. Cada rotina dessa é plasmada com base no arquétipo que esses seres adquiriram em vida. Vamos pegar Yogananda, um grande guru. Ele criou todo um reduto de seguidores. Ele transcendeu, morreu, seguiu sua jornada. Então todos acreditam que Yogananda está preso na Terra para ajudar todos eles a ascensionarem. Na verdade, não. Yogananda foi embora. Mas ficou um arquétipo computacional, que é um programa associado à imagem do que Yogananda gerou. A mesma coisa Jesus, Krishnamurti, Madalena e todos os grandes seres. No caso do Brasil, vamos pegar o exemplo do Zé Pilintra. A gente fala, porra, mas como é possível que o Zé Pilintra, que morreu no ano 1927, se não me engano, esfaqueado, em questão de 20 anos depois já tinha o trono de que ninguém sabe se é caboclo, se é Exu, porque fica até hoje tendo discussão, e onde enquadrar o Zé Pilintra. A gente fala, mas como é possível? Porque é uma rotina, é um programa, baseado no quê? No carisma que ele tinha como ser humano. Então, na verdade, o que tu está nos dizendo é o seguinte, bom, uma consciência veio para cá por algum motivo, seja experienciar, seja fazer algum trabalho, seja o que for. Essa consciência ou ela ascensionou, ou então ela deixou um grande legado aqui, e a partir disso ela foi seguir a sua jornada experiencial, e esse legado plasmou um código que cada vez que você busca a conexão com esse ser, você não se conecta com o ser, você se conecta com o código. O código. E você nutre o código. Aí que tá através da sua forma de pensamento. Forma pensamento é a devoção. Você nutre, faz com que aquele trono, como algoritmo, que nem o Instagram, ele vai aumentando. Quanto mais pessoas são devotas do Zé Pilintra, mais o algoritmo aumenta, mais pessoas recebem o Zé Mas você Pilintra recebe aquela informação. mediunicamente. Exato. Entendeu? Mas aí a gente teria, por exemplo, o código original e o código hackeado? Sim. Aí que vem a questão. O código original se baseia no auxílio ao próximo, ajudar as pessoas no seu despertar. O hackeamento é quando você pega aquele arquétipo e desenvolve ele na magia negra. Que aí a gente vai entrar para os sacerdotes que contratam quiumbas, eguns, usando a máscara de Exu, Pombagira ou do que seja, para a prática da ilegalidade para ganhar dinheiro. Então, na verdade, o código ele é neutro. Você consegue puxar ele para um lado para o outro, mas ele em si ele é neutro. Então, quem puxa, e aí a gente assume essa responsabilidade e para de jogar a responsabilidade nas outras estruturas negativadas, porque quem puxa isso é o próprio ser encarnado que está conectando aquele código. Exato, por isso que muitos pais de santos da Umbanda, eles são categóricos. Exu da Umbanda só faz o bem, Pombagira só faz o bem, porque é o código da Umbanda, certo? Mas a gente sabe que existem outras vertentes que isso não é bem verdade. Mas eu sempre defendi, não é o Exu que faz a magia, é o ser humano que faz a magia. O que acontece? O ser humano pega um algoritmo com o nome, vamos chamar lá, seu Caveira, por exemplo, e ao usar o algoritmo do Caveira, ele puxa um Egum, um Quiumba. Ele não está puxando o Zé Caveira, ele está pegando um algoritmo aleatório e está usando ele para malefício. Para se, vamos dizer, ganhar dinheiro e se aproveitar dessa situação. Tá? Por isso que aí a gente fica muitas vezes perdido quando fala sobre dualidade, quando você compara Quimbanda, Umbanda, Candomblé, que a gente fica meio perdido. Porque, na verdade, você consegue adulterar o algoritmo de acordo com a tua forma de pensamento. Então, o que acontece? Você é o co-criador que manipulou o algoritmo pelo teu interesse. Você vai responder por isso. Obrigatoriamente.
mesmo que te obrigue a ficar escravo daquele algoritmo quando você morrer. Que aí se enquadra o egum umbralino, preso naquele algoritmo porque ele fez merda, usando o nome de Exu, de Caboclo Preto Velho, etc, etc. É como se fosse um pagamento kármico. Na verdade, é o retorno do algoritmo. E, ao usar o algoritmo Zé do Caveira, ele puxa um egum, um quiumba. Ele não está puxando o Zé Caveira, ele está pegando um algoritmo aleatório e está usando ele para malefício. Para se, vamos dizer, ganhar dinheiro e se aproveitar dessa situação. Tá? Por isso que aí a gente fica muitas vezes perdido quando se fala sobre dualidade, quando você compara Quimbanda, Umbanda, Candomblé, que a gente fica meio perdido. Porque, na verdade, você consegue adulterar o algoritmo de acordo com a tua forma de pensamento. Então, o que acontece? Você é o co-criador que manipulou o algoritmo pelo teu interesse. Você vai responder por isso. Obrigatoriamente. Mesmo que te obrigue a ficar escravo daquele algoritmo quando você morrer. Que aí se enquadra o egum umbralino, preso naquele algoritmo porque ele fez merda, usando o nome de Exu, de Caboclo Preto Velho, etc, etc. É como se fosse um pagamento kármico. Na verdade, é o retorno do algoritmo. Então, por exemplo, tá? Se eu desencarno, se alguém desencarna agora, e essa pessoa tem uma crença, uma história de vida ali específica, exemplo, eu tenho uma história de vida conectada a Zé Pilintra, mas eu utilizava Zé Pilintra para fazer magia, para incomodar os outros, para, enfim, para levar vantagem em cima dos outros. Então, quando eu desencarno, eu vou me conectar a essa frequência do Zé Pilintra, como se eu me tornasse um Zé Pilintra, só que um Zé Pilintra nessa linha que vai se conectar aos encarnados que estão vibrando nessa mesma crença e frequência. Exatamente. E aí você vai ter que responder pelo algoritmo negativado pela tua forma de trabalho. Entende? É por assimilação, é por entrelaçamento. É Então, aí da que mesma vem. forma, eu posso criar o mesmo código, eu posso trazer ele para infinitas possibilidades, porque eu posso, por exemplo, usar o negativado, ou se eu estou vibrando na devoção, eu uso o mesmo código e ativo ele na devoção, ou se eu estou vibrando em fazer o bem, eu uso ele para fazer o bem, eu posso pegar o código e manipular. É lógico, porque a gente é um co-criador. Então, quando você usa um algoritmo de forma harmônica para gerar ondas harmônicas, você usou ele como uma ferramenta para promover a tua própria elevação cognitiva. Quando você usa o algoritmo de forma negativa, você está se densificando e você vai responder por aquilo, porque você criou uma onda desarmônica. É o princípio da física quântica. Tá? Agora, quando a gente descobre que tudo isso são algoritmos, aí que vem a jogada. Eu tenho que levar minha consciência para buscar a fonte de cada algoritmo. Essa fonte é um programa maior, é como se fosse um coroado. Esse coroado ele está conectado ao comando estelar, além do simulador, além da barreira de frequência. É aí que entra o Toranque, o Xonto, o Raquiro, o Gadman, essas entidades do próprio Iaberim, que eles estão fora desse sistema. Então, quando eu faço um protocolo, por exemplo, vamos pegar o Toranque ali para a frota de Aldebaran, eu estou fazendo com que minha rede neural vá além da barreira de frequência através da energia do Toranque, Valacho, o que quer que seja. Então, eu estou saltando os algoritmos físicos terrestres além da barreira de frequência. Então, o que eu estou fazendo? Estou plantando uma semente neurológica, onde parte da minha rede neural já está do outro lado. Quando eu desencarnar, metade do caminho já está feita. Isso, na verdade, então, é o que a física quântica explica através da teoria da sobreposição quântica. Exato. É o que eu tento ensinar na rometria, usando pedacinhos, assim, tijolo por tijolo, para as pessoas irem processando a informação lentamente. E faz muito sentido, porque se a gente for analisar no micro, né, a nossa mente, ela projeta várias realidades, mas aquela realidade que vai se plasmar na nossa vida é aquela que a gente vai quebrar a sobreposição, é aquela que a gente vai colocar o foco, que o observador vai colocar o foco. Se você começa a fazer os protocolos, conectar com essas estruturas, pode ser que isso não seja tão próximo hoje, mas ao longo do tempo vai gerando um campo de energia para você acessar essa realidade, colapsar a realidade. É isso que você falou. A gente vai gerar um campo para colapsar a realidade anterior.
O que hoje é uma loucura, uma imbecilidade, amanhã não é mais. Porque você já equalizou a tua energia com aquela energia que, hoje é uma idiotice isso. Só que daqui a 3, 4 meses já é real, porque você já está vibrando naquilo ali. Porque tudo já Esse, está disponível. exato, isso foi uma questão dos feedback, todo mundo que fez os protocolos do Iaberim. Eles começaram, eu comecei a achar, no começo eu achei que era loucura, falei, vou colocar porque o Iaberim está enchendo meu saco. Mas eu não acreditava naquilo. Foi através do feedback do pessoal, principalmente o pessoal em espanhol, que não me conhece. Porra, primeira coisa, o Iaberim existe. A coisa funciona. Ter essa projeção a um futuro relativo através dos protocolos. Tanto que quando eu fiz o curso Imersão dos Protocolos, eu marquei porque assim, veio para a Melina, Rodrigo, recebi isso em sonho. E eu tive a confirmação. Tá bom, mas o que vai ser o curso? Eu descobri naquele dia. Eu não tinha a mínima noção do que ia ser o primeiro curso dos protocolos. Então aí que eu me dou conta que eu realmente canalizo. Cada curso é diferente é tudo canalizado em tempo integral. Tanto que o pessoal acha que é piada, a minha chegou lá, qual que é o curso de hoje? É real. Eu nunca sei que curso eu vou dar. Eu descubro na hora, é fulano e tal. E você vai acessando na hora também os códigos. Isso. Vai tudo é imediato. Quer dizer, eu não dava um curso Mahatma, fazia o quê? 6 anos. Na verdade, dei um na Espanha, adaptado, que foi, na Espanha não, no Texas. Mas esse centro do Texas, tinha 6 anos que eu não dava um curso. Cheguei no Texas e saiu um curso novo, que não é igual ao que foi dado no Rio Grande do Sul. Que eu tive que adaptar aquele curso para a consciência mexicana e texana, que é totalmente diferente da do Brasil, porque eles não têm o embasamento de orixá, o embasamento de radiestesia que o brasileiro tem. Inclusive, também, o que eu percebo, tá? Por exemplo, eu fui recentemente para a Tailândia e para a Índia. E lá eu pude ir a templos, ver alguns rituais, enfim, dentro das culturas. E o que me chamou mais atenção, especialmente na Índia, é que é muito similar aos cultos que se fazem aos orixás. Sim, é bem Até o parecido. templo de Durga é um templo preto e vermelho, cheio de oferendas, de gente dançando ali, tocando tambor. E eu falei, eu tô aqui no centro de Exu e Pombagira, para ir para Durga. É, mas é a mesma coisa, só muda os nomes por causa da língua. E teria, por exemplo, como seriam códigos também para eles, né? Então, teriam, por exemplo, um depara dentro do computador. Então, essa frequência arquetípica é referente a essa frequência arquetípica em culturas diferentes. Tem um depara, por exemplo? Tem um delay para cada nível cognitivo da cultura e do conceito religioso. A estrutura é a mesma, só que ela separa em um job diferenciado para dar o delay correspondente a cada cultura com base na sua linguagem e no entendimento que eles têm por causa da religião que os Anunnakis implantaram. Toda a parte da Índia, Tailândia, tem muita força da Inanna. Né? Muito mais que o do Brasil. Porque no Brasil a gente tem uma mistura afro-brasileira, mas o xamanismo dos índios que eram daqui, que pega muito mais uma influência lemuriana, Mu, do que propriamente dita da Índia. Embora os Anunnaki sejam os mesmos, mas há uma diferença cultural, porque Pelos continentes. Os continentes e tudo daqui da América do Sul vem da Lemúria, que é a costa do Pacífico, e de Mu, que recentemente foi descoberto. O Mu já foi encontrado submerso. Já é oficial, num continente gigantesco.